Oi gente, tudo bem? Já chegamos em setembro, então eu vim contar pra vocês todas as minhas leituras do mês de agosto. Assim como no mês anterior, agosto foi bem corrido e eu achei que eu não ia conseguir ler tanto como eu gostaria. Na verdade, a maior parte do mês eu não consegui ler muito, mas no finalzinho eu consegui pegar um ritmo assim, melhorzinho. Então eu li 5 livros esse mês, que foi acima da média que eu estava esperando, porque eu achei que ia ser bem menos. Eu comecei lendo Harry Potter and the Cursed Child, que eu já estava bem assim, ansiosa, bem curiosa pra ler a história, mas eu progredi muito pouco, eu li só até a cena 5, se eu não me engano, então eu não terminei de ler, então eu não vou falar sobre ele nesse vídeo, vou deixar ele pro próximo mês, se eu terminar eu falo pra vocês. Então, tirando esse, a minha primeira leitura de verdade foi Traços, do Eduardo Silto, e esse era um livro que eu estava, assim, bem ansiosa pra ler, porque eu acompanho bastante o canal do Edu e é um canal que eu gosto muito, só que eu imaginei que ia ser um livro bem legal, e eu queria ler a história, só que quando eu li foi uma surpresa muito boa, porque ele foi muito melhor do que eu imaginava. Eu me surpreendi muito, não só com a história, mas também com a forma como o Edu escreve. Como é o primeiro livro dele, eu tava esperando uma escrita assim mais rasa, mais superficial, mas o que eu achei é que a escrita dele já tá muito mais madura, assim, do que eu estava esperando encontrar nesse livro. Eu gostei muito do jeito que ele narra, que ele conta a história, que ele vai construindo cada cena. Eu achei muito interessante, é aquele tipo que você fala assim, eu vou ler só mais um capítulo, e aí acaba o capítulo e você fala, beleza, só mais um agora, depois eu vou dormir. Aí você acaba esse e você quer ler o próximo. Fora essa questão da escrita, que eu gostei muito, a história em si também é muito interessante, porque ela é cheia de reviravoltas do começo ao fim. Então você nunca sabe muito bem o que esperar, e aí quando você tá esperando que aconteça certa coisa, você já tá certo que aquilo vai acontecer, você tem toda a certeza do mundo, vai acontecer uma coisa totalmente diferente. Então eu achei muito legal essas surpresas assim escondidas em cada cantinho do livro. Quem me conhece pessoalmente já escutou eu falando sobre esse livro, porque eu falei sobre ele com muita gente, eu recomendei ele pra várias pessoas. Então se você me conhece, você já ouviu falar, se você não me conhece, você está ouvindo agora. Então eu vou falar mais uma vez, leiam o livro do Edu, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. E eu saí de uma leitura super boa, com um ritmo muito bom, e eu entrei em uma bem mais ou menos, que é Silêncio. A gente olha essa capa horrorosa e já dá um desânimo. Vamos começar por aí, porque, gente, essa capa aqui não me desce de jeito nenhum. Feia demais, demais, demais. Mas é aquela história, a gente não pode julgar o livro pela capa, então eu fui lá e dei uma oportunidade, porque eu realmente achei a sinopse do livro bem interessante, então eu quis ler pra saber sobre a história, né? O livro se passa no alto de uma montanha, onde tem um pequeno povoado que fica super isolado do resto do mundo, e esse povoado é todo surdo. Essa surdez começou a acontecer com os antepassados, e aos poucos todo mundo foi ficando surdo, e agora, no presente do livro, as pessoas começaram a ficar cegas. Então, além de surdo, muitos estão perdendo a visão e eles ficam sem saber o que está acontecendo. Esse povoado, além de ficar super afastado, ele tem todas as provisões dele controladas pelo cara que fica lá embaixo da montanha, que eles chamam de Guardião dos Cabos, que manda as comidas pra eles pelo sistema de cabos mesmo. Eles fazem aqueles cabos, assim, colocam numa cestinha e mandam comida lá pra cima da montanha. Só que essa comida é muito controlada, então todos os habitantes desse povoado comem muito pouco e comem mal, porque eles não têm variedade de alimentos, eles comem sempre as mesmas coisas e muito pouco. E eles têm que trabalhar muito, e tudo que eles recolhem nas minas de ouro lá em cima, eles têm que mandar lá pra baixo como pagamento por essas comidas, essas poucas comidas que eles recebem. Como eu disse, a história é bem interessante, você fica com vontade de ler por essa sinopse, mas na hora que você começa a ler, tudo muda. Pra começar, como o povo é surdo, eles não se comunicam com a fala, eles usam sinais e etc. Mas no livro isso é tudo narrado e não tem aqueles diálogos padrões que a gente está acostumado. O que seriam as falas está simplesmente em itálico jogado ali no meio do texto. Então essa disposição é muito ruim, porque ela quebra o ritmo total da leitura. Então mesmo quando esses diálogos são maiores, eles são camuflados por aquele monte de texto em volta e, sei lá, isso me incomodou bastante. Outra coisa que me incomodou é que tem muitas referências, só que as referências não são explicadas. Então se você não sabe sobre aquilo, se você não conhece aquela cultura muito bem, você fica assim meio perdido. Poucas vezes as referências são explicadas, às vezes eles só jogam assim as coisas na sua cara e você tem que ficar boiando. Então esse livro acabou me dividindo, porque eu ficava curiosa pra saber o que estava acontecendo, eu queria saber o desfecho daquela história, eu queria saber o que estava por trás de tudo aquilo, mas no final das contas me irritava
ter que ler algumas coisas porque eu não conseguia ter um ritmo legal. Eu demorei pra caramba pra ler esse livro porque a leitura não fluía de jeito nenhum. A minha próxima leitura foi Sophie em Paris e a história desse livro foi bem engraçada. Eu estava na Bienal do Livro conversando com uma pessoa e essa pessoa também estava conversando antes com uma outra pessoa que no caso era a Regina Drummond, que é a autora desse livro. Ela viu essa tatuagem que eu tenho aqui e ela é uma frase escrita em francês. Então ela viu a tatuagem e falou: ah, uma pessoa com uma tatuagem dessa deve gostar do meu livro. E aí ela me deu o livro dela, ela até autografou aqui na frente. Sophie em Paris também é um livro bem rapidinho de ler e é uma leitura muito agradável, que você lê sem se preocupar com nada, que você consegue se envolver totalmente ali na história da protagonista, você se vê torcendo pra ela e você espera que tudo dê certo no final das contas. Então é aquele tipo de livro que você tá curtindo bastante, não quer que acabe, porque no final das contas é uma leitura bem confortável. Nesse livro a gente vai ver a história da Sophie, que é uma menina muito bonita e que todo mundo, por conta disso, fica falando que ela devia ser modelo e etc, mas isso não é o que ela quer pra vida dela. Ela quer mesmo trabalhar com moda. E aí, no meio da história, a avó da Sophie, que ela chama de vó B, resolve inscrever ela num concurso de modelo que vai levar alguns candidatos pra participar desse concurso lá em Paris. Então eles vão passar um mês em Paris. E é no meio dessa confusão toda que a história vai se desenrolando. E eu gostei muito porque a escrita dela é bem descritiva. Então, quando ela tá em São Paulo, por exemplo, ela fala sobre as ruas de São Paulo, ela nomeia as ruas de São Paulo. Então eu achei isso muito interessante porque você consegue ter uma imersão muito maior na história. Outra coisa super legal é que o livro é cheio de citações e de referências, principalmente pessoas relacionadas com a moda, né, que era o que a Sophie curtia muito. Então tem várias falas da Coco Chanel, tem várias coisas relacionadas a ela também. Então eu achei isso muito legal. Então se você estiver procurando uma leitura bem divertida, bem leve e bem amorzinho, você pode ler Sophie em Paris, que eu acho que você também pode gostar. A minha quarta leitura foi George, e esse também foi um livro que me dividiu bastante. George fala sobre um tema bem delicado e bastante atual, que precisa realmente ser discutido, e eu achei interessante a proposta desse livro porque ele é para um público mais jovem. Então a gente tem um personagem que é uma criança, é um menino chamado George, mas ele sabe que na verdade ele é uma menina. E ele quer que as pessoas o vejam também como uma menina, mas ele não sabe como fazer isso. Ele se sente uma menina, pra ele é uma menina, ele até se nomeou como Melissa, então pra ele o nome dele é Melissa, mas as outras pessoas não sabem muito bem disso e pra todo mundo ele é apenas o George. Eu preciso ser justa com esse livro e colocar na minha cabeça que ele foi escrito para um público menor do que eu. Então eu vendo esse livro, eu consigo apontar várias falhas, assim, na verdade. A coisa que me incomodou mais é que esse tema poderia ser muito mais abordado, sabe? Muito mais profundamente. Só que ali a gente tá lidando com um personagem de, sei lá, acho que 10 anos que ele tem. Então não é uma coisa assim que você consiga colocar tão pra frente, levando em consideração que as pessoas que vão ler esse livro provavelmente serão pessoas mais jovens. Mas fora isso, eu acho que o livro conseguiu tocar no assunto. É um livro, assim, emocionante porque você tenta se colocar, sabe, na pele daquele menino que quer ser menina. E eu achei muito legal porque o livro todo descreve o George como ela. Então nunca fala o George, fala a George, ou sei lá, alguma coisa assim. Em vez de falar ele, fala ela. E isso é muito legal porque isso é o que o George queria, sabe? Ele queria ser Melissa. Esse também é um livro fininho, um livro rápido de ler. É um livro que tem algumas falhas, na minha opinião, mas é aquele livro que de maneira nenhuma é tempo desperdiçado, sabe? Então vale a pena ler também. A minha última leitura de agosto foi Achados e Perdidos. E esse livro é bem curioso porque pra mim ele é muito poético. Ele não é um livro de poesia, mas tudo que acontece, todas as formas da personagem principal enxergar o mundo, todas as interações, pra mim é tudo muito poético. Então foi uma coisa assim que me encantou no livro. A narrativa é bem complicada, é daquele tipo que se você não tiver totalmente focado naquilo, não estiver prestando totalmente atenção, você vai se perder, você não vai entender o que tá acontecendo, porque é uma narrativa assim chata. Eu preferia que fosse escrito de uma outra forma, mas é uma narrativa diferente, então é sempre válido quando o autor busca de outras formas para escrever. É simplesmente impossível não se apaixonar pela Millie, que é a personagem principal. Ela tem 7 anos e a vida dela já é uma bagunça total, então você quer pegar aquela criança pra você e cuidar dela até os últimos dias da sua vida. A Millie é uma personagem muito legal porque ela, embora tenha só 7 anos,
ela tem uma inteligência meio que única, sabe? Ela tem um jeito de se expressar, ela tem um jeito de ver as coisas, ela tem um jeito de tentar passar aquilo que ela tá sentindo. Então eu achei esse personagem, assim, incrível. E já aos 7 anos, a Millie tem um caderninho das coisas mortas, onde ela escreve tudo aquilo que ela encontrou morto durante a sua vida. Então tem coisas pequenas, desde um inseto até o número 28, que é onde ela chegou. A 28ª coisa morta da vida dela é o pai dela. A vida da Millie é bem confusa, bem bagunçada, e as coisas ficam pior ainda quando a mãe dela deixa ela numa loja e fala: espera aqui que eu já volto. E ela fica lá esperando, e cadê a mãe dela? Sumiu. Então ela encontra novos amigos pra conseguir procurar a mãe dela, e essa jornada, assim, é muito interessante. Antes dela começar a jornada já era muito interessante, durante também é. Então eu acho que vocês vão gostar também de acompanhar essa história. Então essas foram as minhas 5 leituras desse mês. E olha que engraçado, as lombadas todas juntas ficaram bem combinando, né? 2 vermelhas, uma branca, e essas 2 aqui, tipo um verde água, alguma coisa assim. Achei que ficou muito legal essas lombadas. Vocês acharam também? Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas leituras desse mês. E eu espero que vocês tenham vontade de ler alguma dessas. Se vocês já leram, me conta o que vocês acharam aqui nos comentários. E se vocês quiserem me indicar alguma leitura super legal também, mesma coisa, comenta aqui embaixo. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!